E aí, fião, beleza? Bem-vindos a mais uma entrevista em Pântanos Profundos, do canal Guerrilheiro da Educação. Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje, folgo muito em saber que o entrevistado, nosso segundo entrevistado, professor Ramon Bidinotto Falck, que hoje, dia 26 de abril, completa 27 anos. Parabéns, professor. Folgo porque foi nosso aluno na Cooperjales de 2008 até 2010. Professor Ramon, formado em História pela Fundação Educacional de Fernandópolis, AFEF, e 8 anos na rede particular de ensino, lecionando História. E o assunto hoje é deveras interessante e que cai muito em vestibulares e concursos. Terrorismo. Provavelmente será dividido em 4 partes esse vídeo, partes pequenas, para que não sejam modorrentos e cansativos. Professor, boa tarde. E é o seguinte, já vamos de cara com a primeira pergunta. O que é o terrorismo? Explica para nós aí o conceito de terrorismo, professor. Então, para fins didáticos, né, nós vamos tentar fazer uma abordagem clássica do tema, direcionada, né, e específica. Então, para fins didáticos, o terrorismo é qualquer tipo de ato cometido com a intenção de causar o terror, né, e dominação sobre determinado povo, população ou grupo específico. Lembrando que o terrorismo ele pode ter objetivos individuais ou coletivos e ele pode ser praticado por um grupo terrorista, uma instituição terrorista, ou por uma pessoa que não é ligada a nenhum tipo de movimento. Dessa maneira, desse ponto de vista, o terrorismo ele pode ser coletivo ou individual. Então, para fins didáticos, quando nós vamos falar de terrorismo, se você for fazer uma pesquisa na sua casa, você vai encontrar várias definições, né? Não existe uma unanimidade sobre o tema. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui hoje? Nós vamos colocar algumas diferenças sobre qual é a definição de terrorismo, que nós colocamos no começo da entrevista aqui agora com a pergunta, né? E nós falaremos de grupos ou pessoas que cometeram atos terroristas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar, né, a responder essa pergunta definindo alguns conceitos de terrorismo. Então, vamos lá. Para fins didáticos. O terrorismo físico, que é quando se comete o terror através do abuso físico ou da violência física contra uma pessoa. Vou dar um exemplo clássico. Né? Militares que são presos por terroristas no Oriente Médio, né, e são espancados muitas vezes. Isso é um tipo de terrorismo. O terrorismo psicológico que está ligado com a guerra psicológica, por exemplo. Então, é o terrorismo cometido através da ameaça. Vou citar 2 exemplos, esse daqui que eu acho importante fazer essa abordagem. O primeiro exemplo, você tem prisioneiros de guerra, né, ou prisioneiros políticos que sejam, e aí os líderes terroristas, aquelas pessoas que estão mantendo esses outros lá presos, eles trazem fotos da família e começam a ameaçar. Nós iremos atacar suas famílias se vocês não fizerem aquilo que nós queremos e tudo mais. Isso é um tipo de terrorismo. Vou usar uma abordagem de terrorismo psicológico nesse contexto de guerra psicológica. Durante a guerra de independência da Indochina, os vietnamitas cortavam os corpos dos franceses e penduravam em árvores, né, para utilizar isso daí como um medo contra o exército inimigo. Isso daí parece que não faz diferença, mas em conceito de guerra, né, isso tem um efeito muito poderoso. Na antiguidade, grupos militares que não tinham tantos soldados colocavam muitos de seus guerreiros tocando tambor para fazer parecer que o exército era maior. Então tudo isso causa um efeito psicológico. Tem o terrorismo de Estado, que é o terrorismo cometido pelos líderes de Estado contra a população para poder se manter no poder ou se perpetuar no poder. Exemplos clássicos que nós podemos colocar aqui são ditaduras que nós tivemos ao decorrer da história da humanidade. Eu vou usar os exemplos clássicos, né? O Hitler na Alemanha nazista e o Mussolini na Itália fascista, que inclusive criaram instituições militares, né, para poder fazer esse controle e esse terror sobre a população. Na Alemanha você tinha a SS, a Gestapo, a SA, né, que são grupos militares criados pelo Hitler. E nós temos também o terrorismo religioso, que é quando o terrorismo cometido tem como base ideais religiosos. Nós vamos tratar disso quando nós vamos falar dos movimentos terroristas muçulmanos, por exemplo. Então, o ato terrorista é justificado por um conceito religioso, por uma doutrina religiosa. Ainda nessa divisão de termos terroristas, nós temos, por exemplo, o ecoterrorismo, que não é tão tradicional assim, mas é um conceito que vez ou outra vem interessante para o vestibular,
que é todo o terrorismo causado com a intenção de preservar fauna e flora. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Durante a década de 70 e 80, nós tivemos aqui no Brasil o Chico Mendes, que lutou muito pela preservação da floresta amazônica e do movimento dos seringueiros. Então, eles quebravam muitas vezes máquinas das empreiteiras que estavam fazendo a exploração compulsória do território amazônico, né? A exploração brutal do território. Isso pode ser chamado de ecoterrorismo. Nós temos um grupo só atualmente que está classificado como grupo terrorista ecológico, esse ecoterrorismo, que é a Frente de Libertação da Terra. É um grupo que tem sede nos Estados Unidos, mas os voluntários são de vários países do mundo, um grupo que foi fundado em 1992. É um ecoterrorismo. Nós temos o bioterrorismo, que é o terrorismo praticado quando se utiliza armas biológicas ou químicas contra uma população. Um exemplo clássico que nós sempre usamos aqui, que é recorrente em vestibulares, é o que o Saddam Hussein fez com os curdos no Iraque, quando ele usou o gás sarin, que é um gás de destruição em massa, né? Matou milhares de curdos, gás que foi desenvolvido pelos nazistas na Segunda Guerra, mas não chegou a ser utilizado na época. O Saddam Hussein utilizou depois. Então esse é um exemplo clássico, tá? Eu vou mais além, vou voltar a falar aqui da questão do Vietnã. Nós falamos da guerra de independência da Indochina. Os Estados Unidos, na guerra do Vietnã, utilizou napalm, que era um líquido corrosivo, para poder destruir florestas, né, que eram a camuflagem natural dos Vietcongs, e destruir as plantações para facilitar a dominação sobre o povo e dificultar o movimento de resistência Vietcong, né? E também utilizou o que nós chamamos de agente laranja ou agente amarelo, que era um gás asfixiante que depois acabou gerando câncer nos próprios soldados norte-americanos que inalaram o gás, né? Então, o bioterrorismo. Esses são conceitos tradicionais, básicos de definição de terrorismo. Tem alguns outros que são mais secundários. Então, nós temos o cyberterrorismo, que é o terrorismo praticado, por exemplo, nas redes sociais, por meio de internet. Quando você lança um vírus em determinado sistema de defesa, por exemplo, você hackeia um sistema de defesa e você acaba fragilizando esse sistema. Então, o cyberterrorismo também entra nessa classificação. E ainda dentro dessas divisões, que são várias, você tem o que nós chamamos de terrorismo nacionalista, ou terrorismo separatista, por exemplo, que é quando se quer privilegiar valores nacionais, né, as questões nacionais, características específicas de uma sociedade, valorização cultural, ou se separar de um poder dominante ou de um Estado dominante. Eu vou dar dois exemplos clássicos aqui que nós vamos falar melhor depois. O ETA, que quer a independência da região basca, e o IRA, o Exército Republicano Irlandês, né, que é um movimento separatista e reintegralista, porque quer a separação do Reino Unido e quer se reintegrar com a República da Irlanda. O movimento esse agora que está em dormência, nós vamos falar melhor disso daí depois. Nós temos o terrorismo revolucionário, que está ligado com o marxismo, o leninismo, o maoísmo. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui. A guerrilha rural cubana, que foi organizada pelo Fidel Castro, não recebeu necessariamente o nome de grupo terrorismo, o movimento 26 de julho, mas é um movimento estruturado de guerrilha que realizou atos terroristas durante o processo de luta contra as tropas do Fulgêncio Batista e o apoio norte-americano. Então esse é outro exemplo clássico. E nós temos o terrorismo cometido por grupos criminosos. Então o terrorismo criminoso, por exemplo, o terrorismo cometido, né, os atos terroristas cometidos por grupos de máfia, como por exemplo a Cosa Nostra, que é a máfia italiana da Sicília, a Camorra, que é a máfia de Nápoles, a Brativa, que é a máfia russa, ou máfia vermelha. Então essa definição de terrorismo e algumas de suas vertentes. Ainda dentro da pergunta, eu quero abordar uma questão que é a seguinte: por que no começo eu disse que o terrorismo não é um fato específico, uma nomenclatura específica que depende de interpretação? Então vamos lá, para fins didáticos. O grupo Hamas é considerado por alguns países um grupo terrorista. Turquia e Catar não consideram Hamas um grupo terrorista. Então, voltando na pergunta que o senhor me fez no começo, Ramon, o que é o terrorismo? Depende. E aí vem a outra pergunta, depende do quê? Depende de como se entende o movimento, de quem aborda e de quem escreve sobre. Então, o Hamas é um exemplo clássico disso. O Hezbollah, por exemplo, é considerado outro grupo terrorista. A Austrália, reconhece como um movimento político, o Hezbollah. Então depende do ponto de vista. Dentro dessa abordagem do ponto de vista, eu vou fazer duas observações históricas, para ele poder entender melhor o que é isso. Você que está estudando,
né, que vai pesquisar tudo isso que nós estamos falando aqui, você que está no ensino médio, quando você abrir o seu material lá, a apostila, o material que você usa, você vai encontrar uma parte lá que é o Império Romano, ou Roma Antiga. Na data 27 a.C., Roma saiu de um modelo republicano e se começou o período que nós chamamos de Império Romano com Otávio, que é o primeiro imperador romano, passou a se chamar Otávio Augusto, certo? Saiu de um período de final de república que tinha instabilidade política por conta dos problemas do triunvirato, guerra civil romana, disputa política, assassinato de Júlio César e toda essa questão. Se centralizou o poder do imperador, o Senado deixou de ter a influência que tinha antes, o cônsul passou quase que um cargo figurativo, quem mandava era o imperador. E aí o que acontece? Nós temos um período de estabilidade política dentro de Roma. Dentro desse período de estabilidade política, nós temos a Pax Romana, então paz romana, paz interna, mas na parte externa você tem guerras de expansão territorial. Isso vai de 27 a.C. até 106 depois de Cristo, esses conflitos. A Pax Romana vai até 180, e começam assassinatos, e Roma começa a entrar em declínio. Mas qual que é a abordagem que eu quero utilizar aqui agora? Quando eu falo de Pax Romana, e eu falo desse período de expansão do Império Romano, o nome que você vai encontrar no teu caderno vai estar lá, expansão do Império Romano, ou guerras de expansão romana. Resumindo em miúdos isso daí, Roma está expandindo o território, então conquistando outros países. Vou dar um exemplo clássico, o conflito contra povos germânicos, o saque de Jerusalém em 70 depois de Cristo, então conquistas no Oriente Médio, a dominação na região da Grã-Bretanha, no que seria a divisa entre Inglaterra e Escócia hoje, que na época se chamava Caledônia, até a construção da muralha de Adriano, 122 depois de Cristo, 126 depois de Cristo, né? Então, o que acontece? Roma expande território, beleza, tranquilo. Quando Roma começa a entrar em declínio, né, as províncias têm falta de abastecimento, tem a crise no sistema escravista, a partir do século III depois de Cristo, Roma não tem mais escravos, as guerras de conquista acabaram, o sistema começa a entrar em colapso, o que acontece? Esses povos tidos como bárbaros, e eu vou dar a definição aqui para fins de vestibular, bárbaro no Império Romano, bárbaro para os romanos, era aquele que estava fora das fronteiras romanas e não falava o latim, que era o idioma oficial. Então essa é a definição de bárbaro. Esses povos bárbaros voltam retomando seus territórios. Então eles voltam invadindo Roma dessa vez. Até o Duácio I, rei do Zero, saquear Roma em 476 depois de Cristo, tem o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente e Império Bizantino, ele continua, isso é outra história. Mas o que eu quero dizer? Quando você pegar o seu caderno ou livro para analisar isso, você vê esse período como invasões bárbaras. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o processo é o mesmo, mas veja a diferença que se coloca. Expansão romana, positivo, expansão, expandindo o território, grandeza. Invasões bárbaras, pejorativo, negativo, invasões de povos bárbaros. Então, depende da maneira como se aborda o conteúdo. Trazendo para o período contemporâneo, que eu acho mais interessante de ser abordado aqui, nós vamos falar melhor disso depois, né? No dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos o atentado terrorista às Torres Gêmeas, World Trade Center, né? O coração econômico norte-americano, o coração financeiro dos Estados Unidos. Para nós aqui, isso não é história, isso é memória. Nós lembramos disso daí. Muita gente que está estudando, isso daí já vai vir como uma parte de história. O que eu quero abordar nisso? Foi um atentado cometido pela Al-Qaeda, a liderança na época era do Osama Bin Laden, certo? E nesse atentado, você vai pegar o livro, você vai pesquisar sobre isso, você vai ver lá, aproximadamente 3 mil norte-americanos morreram, né? O número total de vítimas, contando os 19 terroristas, é 2.996. Bom, qual que é a importância desse atentado? Então, a questão é a seguinte, os Estados Unidos, que até então era considerado um país intocável, foi atacado no seu coração. A mensagem que foi passada é a seguinte, se os Estados Unidos podem ser atacados, o que seria das outras nações? Então o terrorismo, a partir desse momento, ele ganha uma força muito grande. O termo já existia, nós vamos vir depois falando disso, né, de como o conceito foi evoluindo, mas esse é um atentado terrorista da Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Então, o 11 de setembro de 2001 é um fato que marcou todos nós. Só que tem o 11 de setembro chileno, e que poucas pessoas comentam. Então, em 1973, no Chile, né, nós tivemos um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, encabeçado pelo governo norte-americano. Vale lembrar aqui que era contexto de Guerra Fria. Você tinha o primeiro presidente de esquerda, proclamado, dito de esquerda, o Salvador Allende, eleito pelo voto democrático no Chile, em 1970. Então você tinha o governo desse líder, desse chefe de Estado,
eleito democraticamente, né? Ele formou uma coligação, a Unidade Popular, foi eleito. Você tinha um governo, e com aquela questão de Guerra Fria e influência, os Estados Unidos perderam a influência no Chile. Muita gente usa o termo Cuba antes era o quintal dos Estados Unidos, o Chile era a varanda, porque tinha influência antes do Salvador Allende chegar e tudo mais. O Nixon disse, vou fazer a economia chilena gritar. Aí que eu quero abordar outro conceito de terrorismo, que é o terrorismo econômico. O terrorismo econômico é quando você implica, né, a degradação econômica, a miséria, sobre um grupo da população ou sobre um povo estrangeiro. Então, quando o Nixon diz isso, vou fazer a economia chilena gritar, o presidente norte-americano, ele coloca um embargo muito sério contra o Chile. O Chile entra numa miséria muito grande. A ideia é fazer a população se voltar contra o governo. Mas a população entende a situação e continua apoiando o Allende. Então, no 11 de setembro de 1973, no Chile, tem esse golpe militar para tirar o Allende à força. Nesse golpe militar em específico, aproximadamente 30 mil chilenos foram mortos. Esse foi um ato de guerra não declarado. Os Estados Unidos não tinha guerra contra o Chile, apoiou o golpe, certo? Se você for pesquisar ou for estudar isso daí, um conteúdo de escola, atentado terroristas nas Torres Gêmeas, no 11 de setembro. O 11 de setembro, o chileno é um golpe de Estado. Aí eu trago isso para a gente refletir o que é o terrorismo e quem define isso. Porque se é um ato de guerra não declarado, qual é a diferença do golpe de Estado cometido no Chile? Alguns podem abordar isso como um movimento terrorista ou como um ato terrorista, certo? O que a gente percebe nessas colocações muitas vezes é que na balança da história a humanidade não tem o mesmo peso ou a mesma medida. A ideia que se tem é que 3 mil norte-americanos pesam muito mais ou têm uma influência muito maior do que 30 mil chilenos. Então, o interessante dessa entrevista é a gente parar para refletir algumas coisas e a maneira como elas são colocadas. Vocês viram que o professor Ramon aí, que era uma coisa menor, ele transformou numa coisa maior, altamente profunda. Nosso primeiro vídeo, que é o terrorismo, os conceitos do terrorismo, serve não só para você vestibulando, como também para os nossos fiéis seguidores do canal. Agradecemos a primeira parte, daqui a pouco vamos para a segunda parte da nossa entrevista, onde nós faremos os principais grupos terroristas da humanidade. Conosco, fiel é nós, dá aquele like, compartilha o vídeo, tamo junto, já é.